Bom dia, a paz do Senhor para todos. Hoje voltamos às nossas reflexões sobre Deus. Convidamos vocês para mais uma reflexão sobre os atributos absolutos de Deus. E falaremos sobre a imutabilidade de Deus. Ele não muda. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A CPAD apresenta o mais novo livro do pastor Elinaldo Renovato de Lima, Salvação e Milagres, o poder do nome de Jesus. Um livro que resgata a visão cristológica que a palavra de Deus evidencia, Jesus como o único Salvador. Já nas livrarias evangélicas ou pelo site www.cpad.com.br. Bem, meus caros irmãos, meus amigos, telespectadores, na última reflexão, falamos sobre a eternidade de Deus. Só Ele é o ser incriado, que não tem princípio nem fim. Ele é eterno. Hoje, meditaremos sobre a imutabilidade de Deus. Disse Deus, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Também está escrito, nele não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Essa característica imanente de Deus indica que dele não há mudança, seja em sua natureza, seja em seus atributos, seja em seu caráter revelado nas Escrituras, pois são perfeitos. O homem pode mudar para melhor ou para pior. Com Deus isso não pode acontecer, pois Ele é absoluto em tudo, não pode melhorar nem piorar. Nós podemos resumir a significação da imutabilidade de Deus, dizendo que se trata de sua autocoerência moral e pessoal em todos os seus tratos com suas criaturas. Diante disso, há pessoas que questionam alguns textos da Bíblia. Há versículos bíblicos que dizem que Deus se arrepende de alguma coisa. Por exemplo, está escrito que, depois de muito tempo, após a criação do homem, a humanidade entrou num processo de degradação espiritual e moral jamais vistos até então. A violência tomara conta da mente dos homens, a depravação, principalmente em termos sexuais, tinha se acentuado de maneira assombrosa. Por quê? Porque Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio, para que ele fosse feito imagem e semelhança moral e espiritual do Criador. O homem não soube aproveitar essa liberdade e passou a rebelar-se contra Deus. E Deus resolveu agir com sua justiça e seu juízo severo sobre a humanidade. Ele tem todo o direito de fazer justiça. É Criador e preservador do universo. Ele é o supremo juiz do universo. Não esqueçamos disso. Um dia, todos os homens que desobedecem a Deus, sejam eles homens comuns, governantes, legisladores, magistrados, militares, civis, jovens ou adultos, um dia todos comparecerão diante do tribunal do universo. Por isso, diante da depravação da raça humana, Deus entrou em ação com sua justiça. Diz a Bíblia, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6:6. Aí vem a pergunta, Deus arrependeu-se? O crítico da Bíblia diz logo, Deus agiu de modo errado ao criar o homem. Ele se arrependeu. Mas analisando esse texto à luz dos princípios gerais da Bíblia e tudo que Deus revelou acerca de sua pessoa, podemos dizer que essa é uma expressão de caráter antropomórfico, ou seja, uma expressão na forma de linguagem do homem, que indica a mudança de atitude de Deus na relação para com o homem, ou mudança no tratamento, mas não implica em mudança do caráter de Deus. É uma adaptação da ação de Deus em função dos atos do homem. Por causa do seu caráter justo, Deus não pode tratar o ímpio, o desobediente,
Da mesma forma que trata o homem justo, seria contra o seu caráter. O arrependimento, entre aspas, de Deus, não é como o arrependimento do homem. Veja comigo, o homem arrepende-se de quê? De coisas erradas que faz, de transgressões, de atitudes impensadas, de atos precipitados. Enfim, o homem se arrepende de seus erros, de coisas mal feitas. Deus não fez, nem faz nada errado. Logo, seu arrependimento, na expressão que usou para se referir à sua atitude diante da corrupção geral do gênero humano, deve ser entendido de outra forma. À luz do caráter justo de Deus, prestemos atenção. Deus muda seu relacionamento com o homem em função das atitudes do homem. Se o homem justo, homem de bem, se torna um ímpio, Deus terá que mudar o seu tratamento se o ímpio se torna justo. Ele muda a sua maneira de agir para com o indivíduo. Diz outro texto importante da Bíblia: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrepende. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 23, 19. Uma leitura apressada leva a entender que em Deus há contradição, ou que há contradição na Bíblia, em relação às atitudes de Deus. Em Gênesis, diz ele que ele se arrependeu de ter feito o homem. Em Números, diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agora? Há confusão? Há contradição? De maneira alguma. Deus não se arrepende como o homem, ou um filho do homem, mas muda sua relação em função do comportamento do homem. Quem muda, na verdade, é o homem. Deus não muda. E a mudança do homem diante da lei de Deus, de seus mandamentos e determinações, é que faz com que Deus se comporte de maneira diferente, faça a sua justiça e o seu caráter divino. Se um homem criminoso tem o juízo de Deus e sua condenação decretados, os registros divinos, não é? Mas se esse mesmo homem mau ouve a palavra de Deus e crê na sua mensagem e se converte a Deus, arrependido de seus pecados, e resolve mudar seu comportamento e aceita a salvação de Deus através dos méritos de Jesus Cristo, Deus muda sua atitude em relação a essa pessoa. Em lugar de sua justiça condenatória, estende para o homem o seu amor salvífico. Não é uma mudança gratuita, não é um arrependimento como o homem, é uma reação justa para um que se arrepende e busca a misericórdia de Deus. Assim, Deus não muda. Diz a Bíblia: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Que Deus abençoe e que você entenda mais esse atributo de Deus, que é a sua imutabilidade. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Você ainda não é colaborador do Fonte de Vida? Se deseja colaborar, aqui está o nosso carnê. Se você é da Assembleia de Deus em Parnamirim, poderá procurar uma de nossas igrejas. Mas se não é, poderá ver a conta bancária que está aí no seu vídeo. Seja colaborador do Fonte de Vida e nos ajude a mantê-lo no ar. Que Deus o abençoe. Pergunte, o seu pastor responde. Pergunte, o seu pastor responde. Bom dia, a paz do Senhor. O Pastor Responde de hoje está aqui no centro de Parnamirim para perguntar às pessoas acerca de uma importantíssima decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF aprovou recentemente o aborto de crianças anencéfalas, crianças que nascem sem parte do cérebro e que morrem logo em seguida. Na sua opinião, você concorda com a aprovação desse tipo de aborto? Vamos ouvir então a opinião das pessoas na rua. Eu acho contra porque todo mundo é ser humano, tem direito de viver. Eu acho contra por causa disso. Manuela, você concorda com essa medida? Não, não concordo com nenhum tipo de aborto. Não, eu acho que a vida tem que, se ainda tá, ela tem que ir até o fim. Se a vida é gerada, eu acho que tem como esperar e aguardar. Há sempre oportunidade para um milagre.
Não, eu não concordo. Porque eu acho que só quem tem direito de tirar a vida é quem dá, Deus. Então, eu concordo, porque segundo a medicina, essa decisão, ela acarreta benefícios para a mãe, porque essa criança ela não tem muito tempo de vida. Então, ao nascer, a mãe ela já vai ter uma perda muito grande. Isso causa um problema psicológico, um trauma psicológico para a mãe. Eu acho que eu deveria permitir que nascesse, né, na verdade. E eu acho que não cabe ao ser humano, na minha opinião, não cabe ao ser humano decidir a vida de outro ser humano, né? Eu acho totalmente errado, porque a gente já considera a vida desde o início da formação. Eu acho totalmente errado, acho que não deveria ter sido aprovado, porque vai induzir as pessoas a fazerem o aborto. Diversas pessoas emitiram suas opiniões, agora o pastor Elinaldo responde. O pastor responde. Bem, nós agradecemos a nossos amigos que se dispõem a cooperar conosco, com o nosso programa, nas ruas, nas praças da cidade. Certamente, nossos telespectadores acompanharam a sessão do Supremo Tribunal Federal, em que aquele órgão estava decidindo se seria crime ou não o aborto de crianças anencéfalas ou que nascem sem parte do seu cérebro. Essas crianças tendem a sobreviver após virem à luz por apenas poucas horas. Algumas sobrevivem até vários dias, mas não sobrevivem por longo tempo. Os juízes entenderam que um anencéfalo não é uma pessoa, não tem vida, nem sobreviverá após o parto. Sinceramente, nos parece que foi uma decisão perigosa e de graves consequências espirituais e éticas. Primeiro, porque o anencéfalo é um ser humano que tem uma má formação em sua estrutura cerebral, mas é um ser humano vivo. Como se pode matar um ser humano sem que isso se configure um crime contra a vida? Mas é o que suas excelências decidiram. Se a ultrassonografia ou outro exame médico detectar que a criança é anencéfala, a mãe tem o direito de ir ao médico para extrair a criança. Segundo o ministro da Saúde, em uma entrevista com a decisão do STF, muitas mães que têm filhos anencéfalos vão procurar os médicos para abortar, com o apoio da lei. O ministro disse que os médicos só têm duas alternativas. Uma, usar uma faca afiada e despedaçar a criança arrancando suas partes, suas pernas, seus braços, sua cabeça, pedaço por pedaço, não é? Ou os pedaços dele. Enfim, a criança será esquartejada para ser tirada do útero materno. Será isso um respeito à dignidade da vida humana no ventre materno? Certamente não. À luz da palavra de Deus, o aborto é um crime, é um pecado muito grave, pois equivale a assassinar um ser humano em seu estágio em formação. A outra opção, segundo o ministro da Saúde, é usar um método de sucção, ou seja, o médico usa um aparelho a vácuo que arranca a criança do ventre de maneira violenta e dolorosa. Essa é a visão que os materialistas têm acerca da vida. A justiça brasileira deu licença para matar os anencéfalos. A Bíblia diz: não matarás o inocente. Êxodo 23, 7. Assim, com base na ética cristã, não é correto matar um ser humano por ter defeito de formação. O perigo, meus caros telespectadores, dessa decisão é que amanhã alguém pode argumentar que é constrangedor uma mãe ter um filho com síndrome de Down. É um defeito genético, mas a criança é um ser humano e tem direito de nascer. Por analogia, juízes poderão autorizar a destruição de bebês no ventre materno que possuem alguma outra malformação fetal. O Supremo Tribunal Federal já entrou há muito tempo em rota de colisão com a lei de Deus. Eles não valorizam a palavra de Deus como lei. Para eles o que vale é a Constituição, que pode ser interpretada conforme a conveniência do momento social. Foi aprovado o uso de células-tronco embrionárias para tratamento de doenças degenerativas. O objetivo é correto, mas não é correto matar embriões porque se constituem seres humanos em formação. É o mesmo tribunal que aprovou a união entre pessoas homossexuais como entidade familiar. O Supremo Tribunal de Justiça aprovou, em consequência, o casamento entre homossexuais, contrariando a palavra de Deus que considera tais uniões como pecaminosas e sujeitas ao juízo de Deus. Dessa forma, respondemos que abortar
anencéfalos é matar seres humanos pelo fato de serem defeituosos. Só quem tem o direito de tirar a vida é Deus, meu caro telespectador, o seu Criador, o Criador da vida. Oremos para que o castigo de Deus não alcance nosso país de forma contundente. A Bíblia diz, porque Deus não se deixa escarnecer, e tudo quanto o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6:7. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A CPAD apresenta o mais novo livro do pastor Elinaldo Renovato de Lima, Salvação e Milagres, o poder do nome de Jesus. Um livro que resgata a visão cristológica que a palavra de Deus evidencia, Jesus como o único Salvador. Já nas livrarias evangélicas ou pelo site www.cpad.com.br. Espaço Jovem. Olá, paz do Senhor, mais um sábado com o nosso Espaço Jovem. E hoje com um motivo muito especial. Durante toda a semana que passou, a nossa igreja realizou o primeiro mutirão evangelístico de 2013. Foram realizados evangelismo nas ruas, culto ao ar livre, exibição de filmes, visitas a hospitais e colégios. E tudo isso para se cumprir o que está escrito em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E no cumprimento do Ide, o DEMIP realiza neste momento uma grande mobilização evangelística pelas ruas do centro de Parnamirim, onde os jovens que fazem uma ADEP do Templo Sede, Setor 1 e Setor 2 estão integrados para proclamar Jesus nas paradas de ônibus, shopping e na realização do Pit Stop com Cristo na Praça da Paz de Deus. Por isso você não pode ficar de fora, participe conosco. E agora, vamos louvar ao Senhor. Trago em meu coração o selo da marca de Cristo em minha vida. Sinto uma grande emoção, pois fui curado ao tocar minhas feridas. Não temerei, não irei recuar, suportarei se tiver que passar. Serei o alvo das pedras, mas nada me impede de Cristo adorar. Sou propriedade exclusiva dele, minha alma se encontra cativa nele. É quem leva pro céu, quem rasgou o véu. Até perante a morte eu preciso ser fiel. Não importa o lugar onde eu queira ir, os olhos do Senhor sempre vão me encontrar. Fui marcado por Deus, não tem como fugir. O selo que implantou em mim ninguém pode tirar. Onde eu entro, ele entra junto do meu lado. Onde eu toco, ele toca e será abençoado. Quando eu falo, ele fala. Se eu paro, ele para. A autoridade dele move o meu ser. Quando eu prego, ele prega, é dele a unção. Quando eu canto, ele canta e toca o coração. Se eu determino, diz está determinado. Com sangue carmesim por ele fui marcado. Porque fui marcado pra vencer, porque fui marcado pra adorar, porque fui marcado pra fazer a diferença neste lugar. Você tem a marca do Senhor, nada poderá te confundir. É incomparável seu valor, está selado e aprovado por Jesus.
propriedade exclusiva dele. Minha alma se encontra cativa nele. É quem leva pro céu, quem rasgou o véu. Até perante a morte eu preciso ser fiel. Não importa o lugar onde eu queira ir, os olhos do Senhor sempre vão me encontrar. Fui marcado por Deus, não tem como fugir. O selo que implantou em mim ninguém pode tirar. Onde eu entro, Ele entra junto do meu lado. Onde eu toco, Ele toca e será abençoado. Quando eu falo, Ele fala. Se eu paro, Ele para. A autoridade dele move o meu ser. Quando eu prego, Ele prega, é dele a unção. Quando eu canto, Ele canta e toca o coração. Se eu determino, diz, está determinado. Com o sangue carmesim por Ele fui marcado. Porque fui marcado pra vencer. Porque fui marcado pra adorar. Porque fui marcado pra fazer a diferença. Onde eu passar, você tem a marca do Senhor. Nada poderá te confundir. É incomparável seu valor. Está selado e aprovado por Jesus. Eu fui marcado pra vencer. Eu fui pra fazer a diferença. Onde eu passar, você tem a marca do Senhor. Nada poderá te confundir. É incomparável teu valor. Está selado e aprovado, oh Jesus. Atenção para a nossa agenda. Hoje acontece o encerramento do mutirão evangelístico com cruzada em todas as congregações. Não fique em casa, saia da sua zona de conforto. As almas clamam por Jesus. E de 28 a 31 de março acontecem os retiros espirituais durante a Semana Santa. Leve para o seu retiro muita alegria, animação, disposição e vontade de ouvir Deus falar com você. Vai ser uma bênção. Por hoje é só, fique com Deus e um excelente final de semana. Fonte de vida. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, paz do Senhor. Começa agora mais uma Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Vem aí primeiro batismo em águas de 2013 da ADEPAR. Pastor Elinaldo lança mais um livro pela CPAD. Já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Você merece o melhor. A Gráfica Fernandes garante aos seus clientes um serviço de alta qualidade e a entrega no dia marcado, feito por profissionais capacitados e com equipamentos de alto padrão. Aproveite o melhor preço. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento 1076, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A ADEPAR encerra hoje o primeiro mutirão evangelístico de 2013. Todas as congregações e igrejas da Assembleia de Deus em Parnamirim realizarão cruzadas ou cultos ao ar livre, concluindo o trabalho evangelístico que ocupou todos os dias da semana que se finda. No próximo programa, traremos informações sobre o mutirão. Vem aí o primeiro batismo em águas de 2013 da ADEPAR. O batismo será realizado amanhã, a partir das 14h30, no tanque batismal do templo sede da ADEPAR. Dezenas de novos convertidos descerão as águas em cumprimento à ordenança do Senhor Jesus Cristo, que mandou fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceira idade tem espaço privilegiado na ADEPAR. A Assembleia de Deus em Parnamirim valoriza a terceira idade, ou a melhor idade. Sob a coordenação da professora Helena Fernandes, os idosos têm programa voltado para essa faixa etária. No último sábado, foi realizado o Café da Manhã, que contou com um bom número de irmãos, numa confraternização bastante saudável e animada.
Já estão previstas palestras sobre nutrição, psicologia do idoso, prevenção de doenças e outros temas, que certamente contribuem para que os idosos desfrutem uma melhor qualidade de vida espiritual, emocional e física. Também consta da programação para a terceira idade viagens de lazer, além de palestras e caráter devocional. A professora Helena falou à reportagem. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar trabalhando junto com esse grupo da terceira idade. São pessoas cheias de vitalidades na Assembleia de Deus. Estamos convidando a todos, pois nós estamos programando encontros, palestras, cultos, cafés da manhã, viagens. Para isso nós convidamos você que faz parte da terceira idade e aproveito também para agradecer a oportunidade, nosso pastor Elinaldo está nos apoiando neste evento. Convido você que venha fortalecer o grupo AMAI. Pastor Elinaldo Renovato lança mais um livro. O pastor Elinaldo Renovato, líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, é escritor cristão e comentarista das lições da escola dominical e de periódicos evangelísticos para todo o Brasil. É membro da Casa de Letras Emílio Conde, que reúne escritores da Assembleia de Deus no Brasil. No último domingo, o pastor Elinaldo lançou o seu livro que tem como tema a família cristã e os ataques do inimigo. Editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, CPAD, trata-se de uma obra que já está tendo a melhor aceitação no mercado editorial evangélico. O livro aborda problemas atuais enfrentados pela família cristã. Dentre outros temas, o livro trata da origem divina da família, que, no plano de Deus, tem que ser constituída de pai, mãe e filhos. Diz o pastor Elinaldo que qualquer configuração fora desse padrão tem total reprovação de Deus, como é o caso das pretensas famílias resultante de união de pessoas do mesmo sexo. O livro trata de modo bastante fundamentado na Bíblia e na ciência da questão da sexualidade, face ao relativismo que domina a sociedade. O problema da transexualidade ou mudança de sexo, a chamada barriga de aluguel, travestismo, pedofilia e outros assuntos correlatos são tratados de maneira contundente à luz da palavra de Deus. O pastor Elinaldo falou à Visão Panorâmica. Bem, meus caros irmãos, meus amigos, telespectadores, eu agradeço a Deus pela bênção de poder lançar mais um livro à disposição do público evangélico. Desta feita sob o título A Família Cristã e os Ataques do Inimigo. Nesta obra, Deus me deu a graça de comentar sobre diversos assuntos muito importantes, sobre a origem da família, a origem do casamento, as bases do casamento. Falamos sobre a educação nos tempos atuais, nos tempos presentes. Abordamos a questão da educação materialista, que muitas vezes é uma deseducação terrível contra nossas famílias. Falamos sobre a questão da moral relativista, não é? A questão da sexualidade à luz da Bíblia e à luz dessa moral relativista. E abordamos diversos problemas que atingem a família cristã no século XXI. Portanto, eu quero dizer que é um prazer muito grande colocar à disposição de todos aqueles que gostam de assuntos sobre a família. Também quero esclarecer que há pessoas que me perguntam se este livro não é uma reedição do meu primeiro livro, A Família Cristã nos Dias Atuais. Não. Aquele primeiro livro já está esgotado. Graças a Deus houve umas 10 edições no Brasil todo, mas este aqui é um livro novo. A Família Cristã e os Ataques do Inimigo. É um livro mais contextualizado para a realidade da família nos tempos presentes. Espero que vocês apreciem e aproveitem bem aquilo que Deus me deu nesta obra. A DEPAR realiza retiros para a juventude. Aproveitando os feriados da Semana Santa, o Templo Sede e diversas congregações da Assembleia de Deus em Parnamirim promoverão retiros para a juventude. Os retiros fazem parte da programação anual da DEPAR e têm como objetivo integrar os jovens e adolescentes, tanto espiritual como socialmente. Nos retiros da ADEPAR, o ponto alto é a parte devocional, que ocupa mais da metade de toda a programação.
Mas os jovens têm a oportunidade de desfrutar de lazer sadio com gincanas, esportes e outras atividades que contribuem para o seu crescimento emocional, bem como a confraternização cristã do melhor nível. Em todos os retiros, há a presença da liderança que se integra com a juventude das congregações. Este foi, pois, mais uma Visão Panorâmica. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Você merece o melhor. A Gráfica Fernandes garante aos seus clientes um serviço de alta qualidade e a entrega no dia marcado, feito por profissionais capacitados e com equipamentos de alto padrão. Aproveite o melhor preço. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento 1076, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Bem, meus irmãos, meus amigos telespectadores, agradeço a Deus por você estar na audiência e quero orar por vocês e suas famílias. Querido Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, somos gratos a Ti pela bênção de podermos transmitir a Tua palavra aos irmãos e amigos que estão na audiência. Abençoa todos e suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você tem a